Que bom que você está ouvindo a gente em mais um dia desse podcast. Feliz sábado para você. Nós ficamos muito felizes. E eu imagino que você ouviu os outros 2 dias. Se você não ouviu, tá salvo lá na nossa página do Spotify, no nosso canal do YouTube. Estamos também no Amazon Music. Então vai lá e ouve os outros 2 dias para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo, tá bom? Eu sou Reginaldo, sou apresentador de alguns dos episódios e não estou sozinho. Tenho aqui ao meu lado um casal belíssimo, casal casado. Por favor, vou começar com as damas. Por favor, se apresente para o pessoal te conhecer. Bem, me chamo Lucileide, mas atendo mais por Lady Bentes. Dona Lady Bentes. E ao lado dela nós temos? Bem, Edson Bentes, já estive aqui, né, nos 2 primeiros dias. Hoje nós estamos no 3º dia aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus. É uma alegria imensa poder estudar a palavra de Deus junto com você nesse 3º dia desses 10 dias de orações, que está maravilhoso. E desde já eu faço uma propaganda, um merchan para você no sábado. Estamos nesse sábado, né? Então esse sábado vamos nos programar para fazer o jejum. Talvez se você já escutar à tarde, você já saiu do jejum, né? Mas se você está ouvindo de manhã, se prepare para fazer esses 10 dias de jejum. É muito importante para a nossa vida espiritual. São 10 horas, 10 horas de jejum. Tá? 10 dias de jejum é um pouco difícil. São apenas 10 horas. 10 horas. Mas vamos imaginar juntos que existe uma escola. E nessa escola só tem 2 resultados para as suas avaliações. Ou você é aprovado ou você é reprovado. Você, para ser aprovado, precisa tirar 10. Se você tirar 9,9, você vai ser reprovado como se você tivesse tirado 2. Se você cometer um erro, se você errar uma questão, você vai ser reprovado. Tem muita gente que pensa que na vida cristã é exatamente dessa forma. A gente precisa andar ali na linha e no momento que a gente desviar um pouquinho, a gente vai ser reprovado e condenado e vai ter um inferno queimando eternamente e a gente vai ficar ali sofrendo para sempre. Onde está o erro nisso? Em acreditar nessa forma? Me diga, Bentes. Onde está o erro nisso? Vamos lá. Nós temos um pai, que é um pai amoroso. Nós cremos em um Deus cheio de amor. Eu pergunto, será que um pai conseguiria ver o seu filho sofrer? Assim, claro que um pai, ele disciplina o seu filho. E a gente vê naquele método antigo, alguns ainda fazem, né? Eu não vou aqui causar polêmica se é certo ou se é errado, mas que disciplinam os seus filhos com um cinto, com um chinelo ali às vezes, né? Às vezes com a própria mão. Às vezes com a própria mão. Mas eu tenho certeza que o pai, ele não faz isso simplesmente por prazer para ver o seu filho sofrer. Ele faz isso porque ele quer o bem do seu filho. Então o que acontece, Reginaldo? Essa doutrina de que existe um inferno eterno e que a pessoa fica lá queimando, sofrendo, sendo torturada com um tridente de Satanás lá, isso aí não condiz com o caráter de Deus. Afinal, Deus, ele é amor. E dentro da sua justiça, ele punirá cada um conforme os seus pecados. A Bíblia descreve que o lago de fogo foi preparado para Satanás e seus anjos, claro. Infelizmente, muitos ficarão por lá como intrusos, né? Porque o pecado se agregou tanto ao ser humano que agora é difícil fazer a separação. E para
passar a palavra, né, eu gostaria de dar um exemplo que eu achei muito interessante quando eu ouvi. Que foi a questão do Venom. Que o Homem-Aranha foi matar o Venom ali e o Venom disse assim, ó, se você quiser matar... O Venom falou, se você quiser matar a mim, você vai ter que matar esse homem que está agregado a mim também, porque é impossível fazer essa separação. Assim também é o pecado. É impossível, ficará impossível fazer a separação desse ser humano com o pecado. Então, Deus terá que destruir também o ser humano para que o pecado seja destruído. A gente sabe de um juízo. Alguns dizem que esse juízo vai acontecer quando a gente morrer, a gente vai ser levado para um purgatório e ali nós vamos ser julgados se a gente vai para o céu ou se a gente vai para o inferno, fica queimando, ou se a gente vai viver eternamente no céu. Outros dizem que na verdade nem vai ter juízo e todo mundo vai para o céu, ou que todo mundo já está condenado ao inferno. Ou enfim, ou tem outros que acreditam que na verdade já tem um juízo acontecendo. O que eu devo acreditar de todas essas versões que existem? Então, essas ideias aí foram colocadas por Satanás mesmo acredito eu que na Idade Média ali, quando a Igreja Católica colocar medo no povo, que se o povo não pagasse indulgências, essas coisas, eles iam queimar no inferno. Eles até faziam um teatro lá do fogo queimando e tal. Então, colocou medo no povo, que até hoje, sem perceber, as pessoas ainda acreditam nisso, que tem que tem um inferno que vai queimar eternamente, que as pessoas vão ficar eternamente gritando lá dentro. Tipo, só que isso não vai acontecer, porque se Deus é amor, que Deus é amor, claro, será que ele ia viver tranquilo lá no céu com os outros, se os filhos dele, que ele tanto ama, estaria queimando eternamente? Quem seria o pai que iria ficar feliz em ver o filho chorar eternamente, pedir por socorro, digamos, e não ser caráter atendido? duvidoso desse Deus, viu? Que ia estar sorrindo enquanto seus filhos, sua criação, ia estar ali sofrendo eternamente. E é até engraçado porque assim, na doutrina que prega isso, acredita que a parábola do rico e Lázaro é verídica. Mas se a parábola do rico e Lázaro é uma história verídica, a gente tem um problema aí. É um Deus totalmente narcisista. Porque na parábola do rico e Lázaro, Deus ele tem a plena visão ao ponto de conseguir dialogar com quem está no inferno. Pense no problema disso. Alguém que consegue... Aí as pessoas gritam lá, ô fulano, joga um pouco de água aí pra mim, porque aqui tá quente demais. Já pensou que tortura não somente para Deus como um pai, mas como é que você viveria no céu vendo o seu parente sofrendo ali? Você falou sobre purgatório, essa história de tanto a gente conseguir transitar entre inferno, purgatório e céu, veio de uma coleção de um autor chamado Dante. Eu acredito que vocês já ouviram falar, que é uma coleção de 3 livros. O Inferno de Dante, o Purgatório de Dante e o Céu de Dante. A história é o seguinte, Dante se coloca ali como um personagem no seu próprio livro, aonde ele estava em busca ali de encontrar a sua esposa que tinha morrido. Então, ele começa buscando essa sua esposa pelo inferno, passa pelo purgatório até conseguir chegar no céu, onde ele encontra a sua esposa. Então, como o Leide já falou muito bem aqui, ali na Idade Média, a Igreja Romana usa isso para conseguir, então, verbas, metendo medo no povo. E chega a ser engraçado porque em algumas igrejas romanas você pode encontrar até
sepulcros no altar da igreja, porque eles acreditam que se você comprasse um sepulcro ali no altar da igreja, você já tinha acesso direto ao céu, você nem passar pelo purgatório, já subia direto porque você já estava no altar da igreja. Está lá no livro de Inventários, capítulo 5. Galera, hoje no mundo, pega muito, ainda mais ouvidos e valor ao que pessoas que também são pecadoras falam do que o que a própria palavra de Deus fala a respeito de como as coisas acontecem e acontecerão. Quando a gente vai lá no livro de Daniel, a gente vê uma cena impressionante que tem a ver com a nossa realidade de hoje. E não tem muita gente que acredita nisso, infelizmente, né? Na forma como a Bíblia apresenta que é o juízo do céu. Mas a palavra de Deus nos mostra que tem um juízo acontecendo exatamente agora no céu. E Daniel, ele viu um tribunal, ele viu um julgamento que estava em andamento, tinha juiz, tinha advogado, tinha testemunha, tinha os livros de registros. E ali cada caso estava sendo julgado, baseado nesses livros, e no final vinha um veredito. Que livros são esses? Será que eu devo me preocupar porque o julgamento está acontecendo hoje, mas eu estou sendo julgado todos os dias? Como é que é isso? Que livros são esses? Bem, a Bíblia ela fala pelo menos de 3 livros, certo? A gente tem o livro da vida, como é muito conhecido, onde está o nome dos salvos ali, onde o meu e o seu nome está escrito. Amém. Amém. A gente tem o livro de registros, certo? Que eu também chamo de o livro dos Atos, que a tia Ellen, como você chama, ela relata que os anjos, todo final da tarde, eles sobem para levar o nosso relatório ali. E aí tem um livro de Memorial dos Santos. Esse livro Memorial dos Santos, ele é um livro como se fosse o capítulo 11 de Hebreus ali. É um livro onde está guardado ali os triunfos, as suas vitórias. Aquele momento, Reginaldo, em que você foi tentado e você venceu. E aí a gente vê que o nosso Deus, ele é um Deus organizado. Sabe, eu falando pessoalmente aqui, eu não sou uma pessoa, eu não consigo ser essa pessoa que pega uma agendinha, anota uma coisa e eu já tentei diversas vezes e falhei miseravelmente, todas as vezes. Eu não consigo fazer Tenho isso. algumas agendas em casa e todas elas em branco. Mas a gente vê um Deus que, mesmo sendo um Deus super flexível, ali eu não digo flexível no sentido de abrir mão dos seus princípios, mas eu digo um Deus flexível no sentido de perdoar, um Deus que está sempre disposto a nos perdoar. É um Deus muito organizado, que tem os livros ali onde estão registrados os nossos feitos, e desde 1844 esses livros estão sendo abertos desde Adão e Eva, Reginaldo e Leide. Desde Adão e Eva esses livros estão sendo abertos e pessoas estão sendo julgadas linha por linha para que não haja erros. Porque existem 3 fases desse julgamento. Eu acredito que a gente vai falar sobre eles hoje, mas eu vou me conter aqui para dizer que Deus, ele é um Deus muito organizado, e para isso servem esses livros, para conter os nossos registros, para que no momento que os nossos livros forem abertos, então o juízo seja feito da forma mais justa possível. Anjos de Deus testemunham cada pecado e registram cada um deles. A gente pode negar o nosso pecado, esconder ele do nosso pai, da nossa mãe. Você pode tentar esconder ele da sua esposa, do seu esposo, dos filhos, do amigo. Você pode tentar esconder ele de todo mundo, mas no céu, diante do céu, seu pecado vai estar completamente exposto.
porque Deus ele não se deixa enganar por aparências. E esses livros, como você falou, existem justamente para que não haja erros, para que ninguém seja julgado por obras que não cometeu. Enfim, o céu não erra, Deus não erra. Esses livros existem justamente para comprovar isso para todo aquele que tiver dúvida. Sabe, Reginaldo, tem um louvor que fala que Deus é sábio demais para errar. Ou seja, se um dia alguém se perder, foi porque o juízo foi feito e a pessoa não tinha os critérios para chegar no céu. Exemplo, esconder o pecado do pai, da mãe. A gente pode até esconder, como você falou, mas de Deus jamais. Jamais, porque Deus é onipotente, onipresente, Ele está em todos os lugares. A gente pode ir pro fundo do oceano, vai encontrar Deus lá. Se for no mais alto da montanha, Deus vai estar lá. Então não tem como mesmo esconder de Deus. Sabe, e sobre isso que vocês falaram, eu acho muito interessante que eu tenho um colega que fazia catequese, e eu quando era criança eu tinha muita vontade de fazer catequese, crisma, apesar de nunca ter sido católico. Mesmo, Bentes. Só pra saber como era se confessar. Porque, assim, meus colegas falavam super emocionados sobre essa tal dessa confissão. E aí eu lembro que uma vez eu perguntei pra um dos meus colegas, vem cá, o que é que você fala pro padre? Ele disse, não, eu conto umas mentiras lá, eu digo que eu desobedeci minha mãe, coisas do tipo. E o padre manda eu rezar umas tantas Ave Marias lá e tá tudo certo. Era mais uma obrigação dele, né? Exatamente. Mas só que o juízo de Deus não é assim. O juízo de Deus não funciona dessa forma. Como também não é através do padre ou pastor ou bispo que os nossos pecados serão perdoados. Com certeza. Mas unicamente o que fez com que nós hoje tivéssemos acesso ao perdão do céu foi justamente a morte ali do Cordeiro Santo. E quando a gente fala de Cordeiro, a gente consegue ser levados ao santuário. Qual que é a ligação do santuário nessa história de juízo que já está acontecendo? Ou o santuário ficou restrito ali apenas ao povo de Israel, ali no meio do deserto, e Jesus ele morreu na cruz, o véu se rasgou, acabou o santuário, não tem mais santuário. Tudo. A resposta é tudo. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Tudo a ver. Todo um santuário tinha um simbolismo, Reginaldo. Afinal, Hebreus fala que esse santuário feito por mãos humanas, ele era simplesmente uma figura do santuário que está no céu. Hebreus capítulo 9. Certo? Para você ter ideia, o pátio, o santuário, geralmente as pessoas falam assim, é dividido em 2. Só que eu costumo dizer que ele era dividido em 3 partes. Átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Certo? O átrio, ele simboliza a terra. E aí a gente tem ali 2 figuras. A gente tem a figura da pia, certo? Que significava tanto o batismo de Jesus, a unção de Jesus, quanto também a decisão que nós tomamos de nos limpar através do batismo, certo? Aceitando a Cristo como nosso Salvador. A gente tinha o altar do sacrifício, onde o cordeiro era sacrificado. Ali começa essa obra de salvação por nós. E eu costumo dizer, Reginaldo, que cordeiro nunca salvou ninguém. Não sei se você tem cartão de crédito, Reginaldo. Tem. É um erro, mas eu tenho. Mas assim, quando você paga a fatura, ou quando você paga a compra ali na loja, e no crédito tá pago, certo? Certo ou errado? Poderia estar. mas não. Uma hora aquela conta chega. Aquela conta chega. Mas se você não chegar no final do mês e pagar aquela fatura, o seu nome vai para o SPC. Com certeza. Certo? Então, eu costumo dizer que o cordeiro ele era o cartão de crédito, parcelado em várias vezes,
mas Cristo tinha que vir para pagar a conta de verdade. Então o Cordeiro nunca perdoou pecados de ninguém. Quem veio para pagar essa conta foi Cristo. O Cordeiro, ele simplesmente nos lembrava que Cristo viria, afinal nós somos muito esquecidos. E aí a gente vai para parte do lugar santo. A gente tem ali a representação tanto do lugar santo quanto do lugar santíssimo do céu, certo? E ali a gente tem o candelabro simbolizando Jesus como a luz do mundo, luz essa por qual nós devemos ser guiados. A gente tem a mesa com os pães simbolizando Jesus como o pão da vida. A gente tem ali também o incensário simbolizando as nossas orações. E no lugar santíssimo a gente tinha a arca da aliança simbolizando ali com os 10 mandamentos dentro, simbolizando a presença de Deus ali, que era simbolizada pelo Shekinah, que ficava em cima da arca. Claro, isso tudo de forma bem resumida. Se você pegar o santuário de cima, Reginaldo, você vai ver que o santuário ele tinha o formato de uma cruz. Os móveis do santuário... Olhando assim, uma visão aérea, de cima para baixo. Os móveis dele ali tinham o formato de cruz. Então, tudo no santuário apontava para Cristo e para a salvação que vinha através de Cristo. E aí, hoje, esse julgamento, desde 1844, acontece no céu. Certo? Ok, mas de que forma? Que assim, entendemos que o santuário ligava ali à morte de Jesus na cruz. Jesus morreu, o véu do santuário foi rasgado. Hoje não precisamos mais ir ao santuário. Então não existe mais a necessidade de um santuário nos dias de hoje. Okay. Certo ou errado? Não existe mais a necessidade de um santuário terrestre, Reginaldo, porque aquele era uma representação até que Cristo viesse. Como a própria Bíblia fala em Mateus, o véu ali do santuário se rasgou. Mas existe a necessidade do santuário do céu. Certo? Por quê? Reginaldo, eu sei que esse é um assunto extenso e talvez eu me prolongue um pouquinho aqui, mas assim, quando a gente vai para Levítico 16, a gente vai ver que existia uma cerimônia chamada expiação, certo? Todos os dias do ano eram feitos 2 sacrifícios pelo menos no santuário, um sacrifício pela manhã e um sacrifício pela tarde. Inclusive Cristo morre no horário desse sacrifício da tarde. Mas uma vez no ano era feita o que eles chamavam de expiação, ou a cerimônia ali da purificação do santuário, certo? O que acontecia nessa festa? O sumo sacerdote, Reginaldo, ele tinha que se purificar, se afastar de todo mundo. E ele iria entrar no lugar santíssimo, mas ele tinha um sino que ele devia ficar balançando. E ele entraria com a corda amarrada em seus pés. Por quê? Porque ninguém mais poderia entrar no santuário. Ou seja, se aquele sumo sacerdote estivesse em pecado e ele morresse lá, ele era puxado por aquela corda. E como saberiam disso? Se o sininho parasse de tocar. Era separado 2 bodes. E eles lançavam sorte entre esses 2. Bem, um representaria Cristo, que morreu por nós na cruz, certo? E o outro representaria Satanás, que era o bode Azazel. Esse era lançado no deserto para morrer a própria sorte. Bem, e aí talvez você me pergunte o que isso tudo tem a ver com a necessidade do santuário no céu. É porque muita gente fala assim, a expiação já foi feita, então os adventistas estão errados, não existe mais santuário no céu. Então posso rasgar Hebreus da minha Bíblia, né? Esse é o grande problema. Só que o que acontece? A representatividade do sacrifício diário já foi feito aqui na terra, com a morte de Cristo. Então, se eu cancelo agora a expiação, se eu tiro agora esse santuário do céu, o dia da expiação fica vago. Então, aonde é que é feito esse ritual da expiação? É justamente no céu. E aí talvez alguém me pergunte, mas existe pecado no céu? Porque se o santuário está sujo com os nossos pecados, tem pecado no céu. Só que é a mancha de pecado.
Então, quando nós somos julgados ou condenados ou aprovados no julgamento, essa mancha de pecado é arrancada, porque logo é feita essa separação, e quando chegar nos dias finais será dado a sentença e o pecado será eliminado. Então não haverá mais mancha de pecado. Talvez alguém tenha, quando ouve esse assunto de que está acontecendo o juízo, fique com medo, fique apavorado. Mas qual que deve ser a nossa postura aqui na Terra, sabendo que está acontecendo esse juízo no céu? Bem, Reginaldo, o nosso dever é viver assim, orando e vigiando e nos arrependendo dos nossos pecados. Porque assim, a gente não sabe o dia que a gente vai morrer, certo? Certo. Aí, se a pessoa... muitos falam assim, quando eu tiver mais velho, não sei o que, estiver perto de morrer, eu me arrependo dos meus pecados, eu vou para a igreja. Mas a gente não sabe quando é que vai chegar o nosso dia. Porque Jesus pode voltar pra gente, no dia da nossa morte, que a gente morreu, acabou. Só vai acordar quando Jesus voltar. Então, Jesus já voltou pra gente. Se a gente não se arrepender antes do dia da nossa morte, ou horas, sei lá, antes, a gente está perdido. Essa é a questão, estamos perdidos. E quando a gente morrer, aí nós seremos julgados, né? Então, o nosso dever é esse: orar, vigiar e se arrepender dos erros. Existe um problema, né, de muito cristão, que é a negligência do estudo da palavra, é a negligência da oração, é a negligência de buscar a presença de Deus. Muitos acham que para eles não tem mais jeito, que eles já viveram uma vida de erros e aí do nada vem para a igreja, do nada vai se arrepender. Tem gente que não acredita que há jeito, mas a cruz existiu justamente para que nós tivéssemos direito a uma vida diferente, tanto aqui na terra com Jesus, quanto direito a uma vida eterna lá no céu. Tem uma história, Reginaldo, que conta de um terremoto que teve. Eu não vou lembrar exatamente onde foi esse terremoto, mas aonde 12 crianças ficaram presas em escombros, certo? E aí eles procuravam por horas essas crianças e não achavam, e estava todo mundo em silêncio, porque a gente sabe que quando crianças ficam perdidas, você vai ouvir choro. Então achavam que essas crianças eles iriam achar apenas os corpos. Mas em um determinado momento, o pai começa a chamar o nome do seu filho ali. Então seu filho responde bem longe assim: pai, estou aqui. Então, para resumir a história aqui, eles tiram os escombros e ali tem os 12 meninos, estavam ali calmos durante um certo período ali, que ficaram ali. E aí perguntaram para o menino: você não teve medo? E aí o menino diz assim: pai, eu acalmei os meus colegas. E aí o bombeiro perguntou assim: como você conseguiu ficar calmo diante de tudo isso? Ele diz assim: sabe por quê? Porque o meu pai me prometeu que ele sempre estaria aqui para me ajudar. Sabe o que a gente aprende com essa história? Que Jesus prometeu que iria voltar, e que em João 14, do verso 1 ao verso 3, ele diz que tem um lugar preparado para nós, que não era para a gente se preocupar. E às vezes a gente vive nesse mundo como se esse mundo nunca fosse acabar, como se não houvesse um Deus que morreu por nós, como se não houvesse essa promessa. Mas para nós que acreditamos, existe uma promessa. Então assim, não se turbe o nosso coração. Existe um Pai que prometeu vir nos buscar, e cremos que porque Ele fez o sacrifício em a cruz,
em uma cruz. Sim, ele virá nos salvar. E assim, ele já fez o caminho, né? O caminho tá... Jesus morreu na cruz para nos salvar. Agora, nós temos que tomar a decisão se nós queremos seguir esse caminho também. Muitas pessoas dizem assim, não estou preparado ainda e tal. Mas quando que vai estar preparado? A preparação começa hoje. Perfeito. Vamos, no dia de hoje, agradecer a Deus por essa graça que Ele nos concedeu e pela possibilidade de voltar à presença dEle por meio de Jesus Cristo. Bem, você pode fazer essa oração para a gente encerrar? Posso sim. Vamos lá. Santo querido Deus, que nesse terceiro dia de podcast nós possamos então entender que existe um juiz que está julgando as nossas causas, mas que esse juiz também é o nosso advogado. E que esse advogado, ele morreu por nós, ele nos ama muito, e o seu dever é nos inocentar dos nossos crimes causados através do pecado. Senhor, que esse desejo pela tua volta, que esse anseio por esse momento em que estiveremos face a face, nos livre desse mundo. Que esse desejo, Senhor, nos livre de toda a culpa. Porque, Senhor, vivemos em um mundo cheio de atrações, cheio de coisas que aparentemente são prazerosas, mas que os prazeres desse mundo não adentrem o nosso coração, mas sim o desejo de estar perto de Ti. E, meu Deus, que nesse grande dia que queremos que seja logo, nós possamos então estarmos juntos, lembrando desse dia, lembrando desse podcast e de como o Senhor falou aos nossos corações através desse tema tão importante. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado a vocês dois por terem estado aqui. Obrigado a todos vocês que nos ouviram em mais esse dia de podcast. Lembra, compartilha com seus amigos que você está acompanhando o nosso podcast para que mais pessoas participem com a gente. Segue a gente lá no Instagram, @BaseLifeLF, e eu aguardo você no episódio de amanhã, que promete ser incrível também. Tchau, tchau e um feliz sábado para você.